Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma palestra online da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Hoje nós vamos ter a palestra sobre fatalidade e livre-arbítrio, mas antes vamos fazer uma breve leitura e a nossa prece. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 5. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos os escolhidos. Vamos unir então os nossos pensamentos em torno de Jesus, o nosso Mestre querido, que possa nos envolver neste momento com sua luz e sua paz, distantes uns dos outros, mas unidos através da prece. Rogamos aos amigos espirituais que guardam nossos lares, nossas famílias e nossos anjos guardiães, para que estejamos conectados nessa grande rede do amor, e que nossas preces assim tenham o efeito de nos envolver em paz e serenidade para as lutas do momento, nos fazendo os mais fortes e mais tranquilos, fortalecendo a nossa fé. Obrigado, Senhor, por permitir estejamos juntos, mesmo que distantes, mas ainda assim unidos em torno da causa espírita. Muito obrigado, Mestre querido, por permitir, sejamos nós, pequenas luzes, fortalecendo uns aos outros. Que assim seja. Então hoje nós vamos ouvir a nossa irmã Inês, que vai falar sobre fatalidade e livre-arbítrio. Vamos ouvi-la. Boa noite. O tema do nosso estudo de hoje é fatalidade e livre-arbítrio. Nós temos como proposta responder a algumas perguntas. Existe destino? Qual a relação que existe entre fatalidade e livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Podemos mudar as nossas provas? Essas perguntas são respondidas pelos Espíritos no capítulo que trata da lei de liberdade em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 825. Eles nos dizem que a liberdade é a faculdade que permite ao homem decidir ou agir conforme sua própria vontade. E Rodolfo Caligares, em sua obra Leis Morais, baseado nas respostas dos espíritos orientadores, diz que o homem é, por natureza, dono de si mesmo. Isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento de sua vida. Essa liberdade, porém, não é absoluta e nem poderia ser, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um de seus semelhantes. A liberdade é, portanto, relativa, devendo ser adequada à liberdade do outro, pois a liberdade e o direito de uma pessoa terminam onde começam a liberdade e o direito do próximo. Na questão 833, os benfeitores dizem que o homem tem a liberdade de pensar sem que seja constrangido de qualquer forma. Eles dizem: não há como pôr-lhe peias, ou melhor, empecilhos, obstáculos ao nosso pensamento. E completam na questão 834 que perante Deus o homem é responsável pelo seu pensamento. Só Deus pode conhecer os nossos pensamentos e julgar, condenando ou absolvendo segundo a sua justiça. O homem possui também liberdade de consciência,
conceituada pelos amigos espirituais como um pensamento íntimo que pertence ao homem como todo pensamento. À medida que os espíritos evoluem, a consciência do bem e do mal fica mais definida, e a liberdade de consciência, regulando as relações humanas, deverá refletir a verdadeira civilização e o verdadeiro progresso. Vemos então que a evolução do espírito vai fazer despertar a consciência, levando o espírito a distinguir o bem e o mal. Essa distinção vai determinar o grau de civilização e progresso da humanidade. A consciência, quando não esclarecida, pode alimentar más ideias, gerando e provocando ações moral e eticamente abusivas, resultando então em sofrimentos para si mesmo e para o próximo. E será que isso tem a ver com o destino? Em uma frase, Shakespeare nos traz uma reflexão sobre o tema. Ele diz que o destino do homem não está nas estrelas, mas sim na sua vontade. E nós sabemos que destino tal como foi idealizado não existe, realmente não. A nossa destinação, desde que fomos criados por Deus, é para o bem e para a felicidade. Mas não existe um lugar no universo onde esteja escrito um fim estanque, fixo. Como disse Shakespeare, não está nas estrelas. E disseram os espíritos, na questão 843, tendo o homem liberdade de pensar, tem também a liberdade de obrar, de agir, conforme manda a sua vontade e permite a sua consciência, mais ou menos esclarecida. A consciência é a faculdade que tem o espírito de estabelecer julgamentos morais ou juízos de valor, que serão baseados na educação do espírito. E então entendemos o sentido da frase de Shakespeare. O destino de um homem está na sua vontade. O nosso destino, ou mais propriamente, o nosso futuro, depende da forma como pensamos, desejamos e escolhemos encaminhar a nossa existência. Não existe destino e nem predestinação. Existe o livre-arbítrio. O nosso futuro é construído através de nossas escolhas diárias. E é através do controle sobre os nossos pensamentos e o cuidado com nossas ações que determinaremos o nosso futuro. Livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a própria conduta ou de escolher uma entre duas ou mais opções que possua diante de uma decisão a tomar. A liberdade de fazer ou não alguma coisa, seguir um determinado caminho ou evitá-lo, é o que chamamos de livre-arbítrio. A cada segundo de nossa vida, nós temos possibilidade ou necessidade de escolher o que vamos fazer, como vamos fazer, qual o caminho que vamos trilhar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Está escrito lá na 843, a questão do Livro dos Espíritos. Não fomos criados como robôs, construídos com determinadas funções que se repetem a cada momento em que se liga um botão. O livre-arbítrio é um dos patrimônios fundamentais do espírito. E a doutrina espírita ensina que os atos que praticamos nos tornam responsáveis por seus efeitos. O livre-arbítrio é a condição básica para que a pessoa organize a sua vida e construa o seu futuro, entendendo que os direitos, limitações e capacidades individuais devem ser respeitados conforme as regras de vida em sociedade. Cada um de nós tem o direito e o poder de escolher o que fazer, mas o livre-arbítrio nos impõe a responsabilidade
pelo resultado da escolha que fizermos. A nossa escolha não pode nunca desprezar o direito de quem esteja compartilhando conosco de qualquer situação. Liberdade e responsabilidade andam juntas. Quanto mais livres, mais responsáveis seremos por nossos atos. O ser humano responsável sabe dosar os seus próprios limites, entendendo que a sua liberdade termina onde começa a liberdade do próximo. O livre-arbítrio considera a lei de liberdade e o senso de responsabilidade, habilitando o espírito a agir com equilíbrio nas diferentes situações do cotidiano. Devemos considerar também que o processo de amadurecimento é gradual e está diretamente ligado ao nosso próprio esforço. Nossas imperfeições espirituais refletem o nosso estado evolutivo e podem, quando menos adiantados, nos levar à prática de atos condenáveis, atraindo espíritos que simpatizam com essa disposição, o que não pode de forma alguma valer como desculpa para as nossas falhas. Podemos justificar os nossos atos menos dignos com a desculpa de que fomos levados por nossos instintos ou influenciados por aqueles que desejam nos levar ao erro. Mas os amigos espirituais nos dizem que não há arrastamentos irresistíveis, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Na questão 845 do Livro dos Espíritos. Então nós entendemos, é preciso ter vontade, é preciso ter responsabilidade, é preciso entender o direito e a liberdade de cada um. Quanto à fatalidade, ela está diretamente ligada ao livre-arbítrio. Na questão 851, os benfeitores indicam que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Ao encarnar, nós escolhemos o gênero de provas que deveremos viver nessa existência. Cada encarnação do espírito é uma oportunidade para que cheguemos à perfeição. E para alcançar esse objetivo, é necessário sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Para uns é expiação, para outros é a missão. Na questão 132. Quando falamos em sofrer, entendemos que seria razoável pensar em viver, experimentar situações que nos levem ao aprendizado. O aprendizado necessário ao crescimento e consequente evolução espiritual. Lembrando que toda ação gera uma reação, que pode ser imediata ou não. Deveremos enfrentar, em encarnações futuras, os resultados de nossas boas ou más ações na atualidade. Somos nós que provocamos as nossas dificuldades, como consequência direta de nossas ações ou por nossa própria escolha. Escolhendo a prova que reconhecemos necessária, o espírito institui para si mesmo uma espécie de destino, que é a condição em que o espírito se encontra nesta encarnação. Hoje, nós estamos vivenciando a escolha que fizemos ontem ou alguns ontens atrás. Emmanuel esclarece, na questão 246 da obra O Consolador, que a prova é a luta, que ensina ao discípulo rebelde a estrada do trabalho e da edificação espiritual. É uma escolha em que o espírito está consciente das próprias necessidades de aprendizado, pela vontade que tem de evoluir. Quando estamos encarnados, a nossa consciência está limitada pelo corpo e não conseguimos ver a imortalidade
e a grandeza da criação divina, seus propósitos de perfeição para nós. Mas, desencarnados, fora do corpo, temos muito mais clareza de nossas necessidades. Reconhecemos nossas falhas e nos vemos exatamente como somos. A própria consciência, que é o nosso juiz mais severo, indica a escolha que poderá ser a mais proveitosa em nossa encarnação. Na mesma questão 851, o benfeitor espiritual explica que está falando das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, com seu livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então, quanto à escolha das provas, nós temos na questão 264 que o espírito escolhe o gênero de provas que deverá viver, de acordo com a natureza de suas faltas. Uns impõem a si mesmos uma vida de misérias e provações, com o objetivo de suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos, má aplicação da fortuna ou pelas paixões inferiores que muitos desenvolvem. Muitos ainda decidem experimentar suas forças no contato com o vício. Aqui nós entendemos o que os espíritos nos dizem com relação à escolha entre bem e mal. Podemos ter no nosso planejamento o propósito de nascer na riqueza e com isso promover o bem-estar da sociedade, oferecendo empregos, condições justas de trabalho e outras tantas ações que podem ser realizadas, havendo a possibilidade financeira. Mas pode acontecer que nos deixemos encantar pelas facilidades do mundo e nos deixemos levar pelos apelos da matéria, passando então simplesmente a viver no luxo, prazeres, futilidades, esquecendo da caridade, da solidariedade, fugindo então da nossa programação. Também podemos escolher a prova da pobreza para desenvolver a humildade e a resignação. Mas durante a existência não nos conformamos com as dificuldades e nos desviamos do caminho traçado, passando algumas vezes até a cometer crimes para compensar a pobreza, ou até envolvendo-nos com vícios de toda espécie. Qualquer das situações evidencia o uso do livre-arbítrio, que por sua vez determina a responsabilidade pelos atos cometidos, colocando em curso a lei de causa e efeito, aquela que materializa as palavras de Jesus quando afirma a cada um segundo as suas obras. Lembrando ainda que ninguém faz um planejamento com o propósito de fazer o mal para si mesmo ou para o próximo. Qualquer mal que possamos cometer é por conta do mau uso de nosso livre-arbítrio, onde a nossa consciência não esclarecida nos leva ao cometimento de erros que deverão ser corrigidos em alguma etapa de nossa vida imortal. Influenciados pelas ideias carnais, onde talvez gostaríamos de estar sempre felizes, contentes, sem dores, sem dificuldades, sem ter que levantar cedo para buscar o pão de cada dia, ou ainda sem saber como buscar o pão, sem ter um trabalho digno que nos dê condições de sobrevivência, parece estranho que o espírito tenha escolhido essas provas. Mas ao espírito desencarnado, a visão espiritual clareada leva à escolha de uma experiência difícil e angustiante, na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor. Da mesma forma que um doente pode preferir um remédio amargo que mais rapidamente o alivie de suas dores. Em tempos de coronavírus, peço até desculpas por tocar neste assunto que já deve estar tão batido, mas é importante saber
que, como lembrou Alberto Almeida alguns dias atrás, estamos vivendo este momento em que um grande flagelo atingiu a humanidade. Uma prova coletiva para todos os encarnados de todo o planeta. Prova esta que certamente estava na programação de todos nós que aqui estamos. Estamos vivendo hoje o nosso futuro, que foi planejado por nós mesmos antes de encarnarmos. Mas apesar de todo o mal que o mundo está sofrendo, podemos observar as inúmeras demonstrações de solidariedade entre as pessoas que se mostram dispostas a auxiliar os mais necessitados. Podemos também ver lindas mensagens indicando o reconhecimento da necessidade de mais amor, mais respeito, mais justiça, mais caridade. Também ajuda entre países melhor equipados, mais amorosos, socorrendo seus irmãos em humanidade. Então recordamos a colocação dos espíritos em resposta à questão 737, quando Kardec pergunta com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores. E a resposta é para fazê-la progredir mais depressa. Com certeza, muitos de nós que estamos participando deste estudo já havíamos entendido que a humanidade estava assim, precisando de uma sacudida. E assim como às vezes nos deparamos com manifestações egoístas, também percebemos que valores morais emergem em situações de calamidade como esta que vivemos hoje. Caridade, solidariedade, responsabilidade e outros tantos valores indispensáveis ao nosso crescimento como seres humanos que somos. Então lembramos, como foi dito, que a fatalidade existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar, no uso de seu livre-arbítrio, desta ou daquela prova para sofrer, significando que escolhemos, talvez tenhamos até implorado para viver esta experiência. Por outro lado, fatal mesmo, e apenas do conhecimento de Deus, é o momento da morte, ou melhor dizendo, o momento de retorno ao mundo espiritual, já que a morte é apenas física. O espírito é imortal. A nós cabe, até que chegue esse momento, preservar a vida, aproveitando todas as oportunidades oferecidas para valorizar a existência, com o propósito de amar, de respeitar, de perdoar, de servir com resignação, humildade e paciência, cumprindo as ordens de Deus, pois, colaborando com a obra geral, nós mesmos nos adiantamos. Escolhi um trecho de tantos outros que tem sido de um texto que tem sido compartilhado na internet, por entender que é indício de que realmente precisávamos viver essa experiência e optamos ou aceitamos viver a dor para ter o privilégio de ver a mudança no comportamento da humanidade no sentido de valorizar o que realmente importa. O texto diz, só num pedacinho, dormimos em um mundo e acordamos em outro. De repente a Disney já não tem mais a sua magia. Paris já não é mais romântica e quem tem boca não pode ir a Roma. Em Nova York todos dormem e a muralha da China não é fortaleza. De repente, não mais que de repente, abraços e beijos se tornam armas. E não visitar pais e avós se torna um ato de amor. De repente se descobriu que o poder não tem tanto valor e o dinheiro não tem tanto poder. Então esse texto nos diz que de repente percebemos que quase tudo que julgávamos fundamental para a nossa felicidade não é nada diante da impossibilidade de compartilhar momentos de alegria com nossos pais, nossos filhos, irmãos, amigos, de viver em sociedade. O tão anunciado fim do mundo está batendo à nossa porta, mas com certeza
não aquele que implica em destruição do planeta, explosão nuclear ou qualquer coisa nesse sentido. O fim do mundo deverá significar o fim desse mundo, com uma profunda mudança em nossos sentimentos e comportamentos. Não deveremos, depois dessa crise, voltar ao normal. Aquele normal é que era o problema. Tudo isso deverá nos fazer ficar menos egoístas, menos individualistas e mais amorosos e solidários. A par de tudo isso, parece-nos importante buscar, no capítulo 5 do Evangelho, um trecho da mensagem do Espírito Bernardin que recomenda o seguinte: ajudai-vos sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida tem de ser um ato de amor e devotamento. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. O Espírito Bernardin está nos recomendando a fazer o bem e amar o próximo, para termos atenuadas nossas dores de sofrimento diante das provas que nos cabem. E desejamos, nesse momento, mais uma vez, que o amor de Jesus nos fortaleça na fé, na coragem, fazendo valer todo o nosso esforço em vencer as dificuldades, cumprindo com o nosso programa, derrotando o orgulho e o egoísmo, nos tornando melhores a cada dia. A construção do mundo regenerado que escolhemos como destino estará assim, pouco a pouco, se materializando em nossos dias. Muito obrigada a todos pela atenção e muito boa noite. Saudações, irmãos. A exposição de hoje. Agradecemos então a nossa irmã Inês pelo trabalho executado hoje e elevamos os nossos pensamentos, unimos os nossos corações na nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, dai-nos força para vencer as provas atuais, mas principalmente permite vencer o nosso coração egoísta, as nossas falhas, e conseguir colocar a luz de Teu Evangelho na prática de nosso dia a dia. Permite, Mestre, que estejamos unidos, reunidos, envoltos no manto de Tua luz, para que as experiências vividas neste momento possam nos trazer a fortaleza moral e o crescimento necessário. Nos ajuda, Jesus, para que o aprendizado que recebemos não seja desperdiçado, que a transformação que o momento exige seja efetiva em nosso dia a dia e que nós possamos dar a todos cada vez mais o nosso lado humano e a presença do amor nos corações, nas mãos, no dia a dia, no trabalho, na relação de todos nós. Que os amigos espirituais levem estas luzes e este amor até todos os lares, aos nossos lares, que neste momento estão conectados, para fortalecer a nossa capacidade de escolha, fortalecendo a nossa condição de termos o livre-arbítrio, acertando cada vez mais no caminho do bem e do amor. Muito obrigado, Jesus, por Tua paz. Agradecemos
aos amigos que nos assistiram e nos acompanharam. Até o nosso próximo encontro.